Oiê, oiê, pessoal. Tô aqui pontualmente às 18 horas hoje, aguardando vocês. Quero ver quem vai ser o primeiro a entrar. Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem mais nós temos por aí? Vamos aguardar. Carlos já entrou, Carlos muito rápido, já é hoje ele tá vai conversar com a gente, né? Carlos, vou te chamar, tá? Pera aí. Só um minutinho. Normalmente ele fica de espectador, hoje ele tá de convidado, chiquérrimo. Oi, Renata. Oiê! Toda elegante, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. Quando você quiser, apostos já. Eu tô esperando só um pouquinho o pessoal entrar, que ainda tem 4 pessoas só. Mas eu quero dizer, acho que não dá pra ver, mas estou com uma camiseta de vai dar tudo certo para a nossa retomada. Me inspirei. Boa. Queria que o... Semana, Fala. semana que vem, né? Semana que vem. Amanhã nosso governador irá dizer. E nós estamos na expectativa, né? Sim, sim. Bom, ainda tem pouca gente. Oi, Soninha. Repito, entrou. O pessoal tá entrando aos poucos. E eu já vou conversando, porque assim já fica marcado aí para quem for assistir depois. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar com o Carlos. O Carlos é representante comercial de várias marcas. Carol tá aí, minha sócia, está fazendo a parte dela de parceira de longe, à distância, mas já tá aqui no chat com a gente. Oi, pegou, tá aí também. Então, como eu ia dizendo, Carlos tá aqui com a gente como representante comercial. Ele representa várias marcas e atende a não só o segmento de restaurante, mas indústrias também, né? Comércios no geral. Carol tá dizendo que minha imagem não tá muito boa. Eu ia falar isso, Ju. Tá tremida. Tá tremida? É. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Eu mudei agora. Melhorou, será? Foi, será? Boa. Oh, então, Tá boa. beleza. Obrigada. Bom, então, voltando. E aí, o Carlos é representante comercial e ele representa empresas que têm, principalmente para nosso bate-papo de hoje, né? Embalagens, equipamentos de proteção, muita coisa que a gente vai precisar para essa retomada. E ele tem esse dia a dia com os clientes, ele tá já atendendo ao pessoal que tá com o delivery, então ele tem essa conversa o tempo inteiro, ele vai entendendo as necessidades, ele vai trazendo propostas, eu diria que inovadoras, porque esse cenário é novo e até como a gente estava conversando, muita coisa que já existiam de equipamentos e de sugestões aí para esse uso nos restaurantes, não eram tão usados e procurados porque não tinha essa exigência e que agora vão precisar. E aí eu convidei ele para a gente conversar hoje e esclarecer, porque eu imagino que terão bastante dúvidas, principalmente agora, nesse momento em que a gente vai realmente abrir as portas e tem que estar preparado. Então, acho que vai ser bem legal, ele acompanha bastante a gente aqui, então estou lisonjeada. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu sei que você é mais tímido. Eu sou E bem espontâneo, né? Quem eu conheço assim, eu sou bem espontâneo, você sabe, né? sim, sim, mas por aqui você estava meio tenso. Tô travado, assim. Aos pouquinhos, quem sabe vai se soltando, né? Mas primeiro eu quero
agradecer o convite que você fez, você e a tua sócia, a Carol. Eu não a conheço pessoalmente, mas um pós-quarentena aí vai surgir uma oportunidade. Já sou fã do canal no YouTube, já sou fã aqui do perfil de vocês no Instagram, né? Acompanhei sem exceção todas as lives, todas muito boas, todas bem direcionadas para o ramo de gastronomia mesmo, né? E espero que tenha mais o ano que vem. Mês que vem, aliás, né? Porque o mês que vem já vai começar a ter, acho que mais até já em função da quebra dessa quarentena, já retomando os trabalhos aí, né? É isso aí. A gente vai ter, e eu já vou então deixar o recado aqui gravado, né? A live vai estar gravada no nosso canal no YouTube e também no nosso canal do IGTV no Instagram do @Caju Gastronomia. E eu vou só me apresentar rapidamente para os nossos convidados que estão assistindo, que foram chamados pelo Carlos, que ainda não conhecem a Caju. Nós somos uma empresa de consultoria gastronômica. A gente trabalha desde a concepção do negócio, então essa parte do conceito, a implantação junto com os arquitetos, como vai funcionar toda a logística para a abertura de um negócio, recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento de cardápio e até efetivamente a inauguração. E também a parte de gestão e otimização de processos para os negócios de alimentação que já estão abertos, mas que identificam que tem, né? Que tem como aprimorar e melhorar aí, seja no resultado, trazendo mais grana para o caixa, seja porque realmente precisa melhorar na qualidade do que está servindo, melhorar nos processos diante da equipe, diante do serviço, no atendimento. A gente tem um trabalho muito legal com restaurantes e negócios de alimentação. E estamos aí focadas no Covid para esse projeto Retomada. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato que estamos à disposição, gerando esse conteúdo de lives, que são esses bate-papos, como o Carlos falou, que está trazendo muito dessa atualidade, e também vídeos que conversam, coisa de 10 minutinhos aí, explicando sobre abertura e sobre dúvidas que geralmente os gestores ou profissionais da área têm como dúvida. E aí, a gente, para o nosso assunto de hoje, trouxe algumas dúvidas que eu acredito que vão ser fundamentais para a gente, para essa retomada. E a primeira delas, Carlos, eu acho que é a maior, assim, de todas, que a gente vai talvez se estender um pouquinho mais, que é sobre realmente o que a gente precisa para a retomada em termos de comprar, se preparar com embalagens, com equipamentos de proteção, qual a diferença entre eles. Então eu brinquei assim, Carlos, será que a gente tem um kit Covid? Tipo assim, para eu abrir um restaurante com segurança, eu preciso começar com isso daqui. E ele falou, obviamente, que ele tem, é o que ele, né, trabalha, com o que ele trabalha, e ele vai apresentar pra gente quais são e a gente vai tirar as dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aqui no chat que a gente vai conversando. Para que cozinhar entrou? Tudo bem? É o Antônio, eu acho. Tudo certo? Vanderlei. Tem uma galera aí. Minha professora da ETEC, é ele mesmo, o Carlos. Também, ou é o Antônio. Me conta, Carlos. Vamos falar Então, sobre o Covid. o kit Covid realmente existe, né? E muitos lugares estão chamando esse kit de Covid mesmo, né? Porque é a parte de sinalização juntamente com a parte de proteção, que seriam os EPIs necessários para poder utilizar dentro do restaurante, cozinha e salão, né? Então, se você vai mentalizar aí, você está entrando no restaurante, a primeira coisa é o totem de álcool gel com a aplicação por pedal, para você não ter uma pessoa na porta para ficar pingando ali uma coisa que poderia... A pessoa poderia estar fazendo uma coisa mais útil, né? Outra coisa importante, no totem de álcool gel, você pode colocar qualquer informação, já que ele é personalizável. Você pode colocar o telefone do restaurante, fazemos delivery, o Instagram do restaurante, porque se você partir do princípio que ele vai estar na porta, não é só a pessoa que vai aplicar o álcool gel, que vai entrar no restaurante, que vai vê-lo. Às vezes a pessoa que está passando, ela anota o telefone, ela tira foto, e mais tarde pode virar um cliente de delivery, né? Então, além de ser um item de proteção, ele é também um merchan, é um marketing que você faz, né?
Aí você vai caminhando, passou pela porta de entrada, a preocupação maior, eu acho que é você ter a mesa livre, né? Como você já falou em outras lives aqui, infelizmente não vai poder ter galheteiro, não vai poder ter nada na mesa. Então, as duas opções que tem hoje são os cardápios, ou ele impresso, plastificado, porque aí você pode colocar o álcool 70 nele e higienizá-lo, ou aquele lugar americano que você vai colocar o teu cardápio ali. Claro que acho que até mais enxuto, você pode falar até mais do que eu, isso que muita gente vai enxugar o cardápio hoje para poder ter uma opção mais rápida para a pessoa. A experiência que a gente tinha antes era de almoçar ou jantar e ficar uma hora sentado. Eu acho que já não vai existir, infelizmente, mais isso. Vai ser uma coisa de eu preciso comer, mas não quero ficar muito tempo. Né? É o necessário. Né? Então, na mesa, vai ter que virar tudo sachê, sal, azeite, maionese, ketchup, palitos, açúcar, adoçante, né? Os cardápios que eu tinha te falado. E alguns restaurantes estão comentando, até que já vimos numa live, eu não lembro com quem que você fez, de disponibilizar um saquinho para fazer o descarte da máscara. Porque a pessoa vai ter que comer, não pode ficar de máscara. E depois ela vai colocar uma máscara para depois sair e se encaminhar ou para casa ou para o trabalho, né? Então, é um procedimento à parte. Isso aí vai de cada estabelecimento resolver essa questão aí. E as sinalizações. As sinalizações são as mais importantes, que é as distâncias das mesas, que você me falou que já que é 40% de restaurante, né? Então, se você tem 100 lugares, você tem que trabalhar com 40. Então, como é que fecha uma conta dessa? Eu não sei, mas mais tarde você vai me falar. Adesivo para lavar as mãos, tanto na área de manipulação de alimentos, quanto na área do banheiro, né? Vai ter que ter um lavabo, que seja, né? Adesivo de álcool gel, que é para higienizar a mão. Placa, que é obrigatório de uso. Usa-se máscara, obrigatório de uso de máscara neste local. Isso pode ser até colocado para visualização do cliente também, porque tem alguns clientes que não estão tão conscientes assim que a máscara é importante. Aí você vai para a proteção. É o avental de manga longa de TNT, a touca, protetor de barba, protetor de calçado, principalmente para quem vai entregar as coisas de manhã no restaurante, fazer o fornecimento, né? Avental, eu já falei. Aí eu acho que é luva. Eu não sei se luva vai ser uma coisa muito utilizada, né? Por quem está no salão, no caso o garçom, mas eu já ouvi falar que algumas pessoas vão tentar utilizar aquela luva mais barata, que é de plástico descartável, né? E os talheres. Talher a gente não sabe ainda, porque o guardanapo você pode. A gente tem como fornecer o guardanapo já ele pronto da fábrica, higienizado e fechado, um sachê. Agora, talher fica difícil, porque já no uso do salão, você não vai poder ter um uso de talher de plástico. Você vai ter que ter o uso de talher de inox. Quem vai colocar aquele uso de talher? Quem vai embalar? Vai ficar aquela dúvida, né? Quando é por delivery, já vem formatado. Tem até já a faca, garfo e guardanapo. Já prontinho, que você já coloca na sacola e manda para o delivery. Mas na questão do salão é aquilo que a gente até ouviu em outras lives, é tentativa e erro, né? E vai da criatividade de cada um. Então tá fácil, aparentemente, porque então eu preciso ter o álcool, servindo o álcool gel, e daí o totem é uma solução para eu liberar um funcionário e aproveitar para divulgar isso. É um investimento caro, o totem? É uma coisa... hoje você encontra ele até R$400. Você faz ele com R$400, você faz ele já com a logomarca, tá? Não é só o equipamento, é já com a logomarca do estabelecimento. E é algo que dura, né? Vai ficar assim por... Vai ficar. Em vez de você pagar um funcionário, que no mínimo vai ser um salário mínimo, você põe esse totem e acabou, ele tá lá. Às vezes você vai só fazendo o refil do álcool gel, né? Tá. E aí você comentou, né, da sinalização. Então, inclusive para o cliente, então, além do use máscara, muitas vezes, talvez ensinando, indicando que é ali onde lava as mãos e talvez indicando também como lava as mãos, né? Tem aquelas identificações do passo a passo do como lavar. São coisas que estão... A mão do punho para baixo e tem que pegar aqui, né? Sim. A parte do sabonete tem que vir até aqui para baixo. Então, isso está bem explícito na ilustração dessa placa ou adesivo. Tá. Né?
Daí a gente entra na parte dos sachês, porque a gente não vai poder mais ter o galeteiro e nem nada em cima. Então, os Sim. sachês de todos os tipos, nem todos os restaurantes trabalham com sachê de azeite, vinagre, né? Ou outras coisinhas que são adereços de salada e tal. Isso a gente vai ter que acabar implantando, então vai ter que comprar e colocar isso à disposição do cliente, né? Eu não Então, sei como vai ser o procedimento, tá? Na hora que a pessoa senta na mesa, você vai levar o sachê para ela, ou ela vai pedir o sachê, ela vai comer um hambúrguer. Desculpa. Eu quero uma maionese, quero ketchup. Aí o salão traz, o garçom traz, o atendente, né? Então aí eu já não sei, essa parte eu já não sei. Mas tem que disponibilizar o sachê, né? Eu acho que o sachê não pode estar na mesa. não, nada, né, na mesa. Nada, nada. Jogo americano também. Então você fala assim, eu posso colocar ou não o cardápio no jogo americano, mas a ideia é, já que eu vou trabalhar com cardápio enxuto, eu coloco isso de uma forma que quando o cliente sentar, ele vai usar para ler como cardápio e depois já consumir em cima dele. Ou também os totemzinhos do QR Code, né? Que pode ser alguma E coisa pode que ser dado junto com o sistema que você já usa no restaurante, para o pedido sair na cozinha. Mas eu acho que, assim, na retomada vai ser uma coisa muito corrida para se fazer isso. Você demanda de uma pessoa de TI, uma pessoa de software. Então, eu acho que se a pessoa tiver disponibilidade de pegar o celular e apontar para o QR Code e já olhar o cardápio, já é uma grande ajuda. Porque e você se faz. o jogo americano é mais fácil. Porque no mínimo você vai imprimir o seu cardápio no jogo americano, você tem um X que a fábrica te pede para você imprimir. Então, isso já é um custo. Então, na fase da retomada, a gente tem que fazer o quê? Estancar esses custos. Baixar o CMV, maldito CMV, né? Então, você põe lá o QR Code, a pessoa vai escolher o cardápio. Se tiver um atendente próximo, ela fala, eu queria esse, do celular dela. Isso eu acho muito interessante, porque você não tem nada na mesa, não precisa nem do cardápio plastificado, nem daquele impresso do lugar americano. A gente tem uma pergunta aqui bom, só finalizando, você falou sobre os talheres. E eu queria. É uma dúvida, assim, né? Quando a gente vende, então, pro delivery vem o talher, já vem o sachêzinho, às vezes, do talher, né? Ou embalagenzinha fechada do talher, com ou sem guardanapo. No restaurante, o guardanapo não vai poder ficar na mesa. E Não. também que não seja higiênico a gente entregar um guardanapo fora de um saquinho. Então, eu ou vou ter que colocar dentro do saquinho, ou eu vou colocar, talvez, envolto no talher e colocar o talher envolto já no guardanapo dentro do saquinho, entrego tudo de uma vez. Você acha que essa é O uma boa guardanapo hoje, ele vem da fábrica já em sachê, embalado um a um. Então, o solução? guardanapo, ele é o descartável, o guardanapo mesmo, né? Qualquer tamanho. Então, você consegue eliminar esse problema. O problema maior, o que é? O talher. Como é que eu vou embalar esse talher? Como é que eu vou demonstrar para o meu cliente que esse talher foi embalado com higiene? Como é que eu vou passar essa segurança para ele? É isso que eu falei, que é aquele tentativa e erro. E fora que a pessoa vai naquele restaurante, ela vai procurar voltar a comer naquele restaurante porque ela gosta de ter a experiência que nem ela tinha antes da pandemia. Então, ela tem uma certa confiança que aquilo não mudou, aquilo não se quebrou por causa da pandemia. Eles estão mantendo a higiene, estão até mais agora, né? Até acho que mais acirrada a higiene, um negócio mais, né? É que nem você falou das máscaras, de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, a equipe, por exemplo, se você tem um restaurante que tem uma parte de vidro, dá para você visualizar a troca das máscaras por cores. Eu achei muito legal essa ideia, né? Porque você estava com branco, agora eles estão com azul, depois estão com vermelho, vocês trocaram as máscaras, né? Então, nesse momento, eu acho que parte desse kit, a gente pode considerar obrigatório o restaurante ter as máscaras e ter as luvas, né? A Carol colocou perguntando se o cliente entrar e não tiver de máscara, a gente pode fornecer a máscara para ele. Então, a gente. É barato. A máscara de TNT descartável, ela custa R$ 1 e pouco. Então, eu acho que, assim como a gente estava falando da luva plástica descartável, que também é barata, e o saquinho para você descartar a própria máscara, você pode oferecer. Tem restaurante que eu já fui que está oferecendo a máscara, justamente para evitar que a pessoa entre sem máscara e mesmo que ela tenha a máscara e não tiver uma sobressalente na bolsa
Ah, essa aqui fica para você levar depois. É um agrado e, nossa, isso daí a pessoa vai amar. Ela vai ver um cuidado, um asseio do restaurante em relação ao cliente. O respeito, né? E você acha, a gente tem mais uma pergunta de embalagem que eu vou fazer daqui a pouco, mas você acha, você que já está com os preços frescos na cabeça, que esse vai ser um alto, médio ou baixo investimento para os restaurantes? Imaginando assim, que eles vão ter que comprar um pouco de sachê, coisa que eles não, de sachê de azeite, vinagre, sei lá, coisas que eles não têm hoje em dia, um pouco de luva, um pouco de máscara, essas plaquinhas. Você tem ideia, assim, para você que está fazendo já isso para as pessoas, de quanto custa mais ou menos esse kit? Não, eu não fiz esse custo, porque, primeiro, tem restaurante que gosta de usar uma certa marca de azeite. Essa Uhum. marca de azeite, a gente não precisa mencionar aqui, não faz sachê. Aí fica difícil você manter uma qualidade, então aí a gente vai cair lá naquela parte de, vou ter que colocar um negócio da marca Aro. Já sabe quem é, né? Então eu não vou colocar, eu quero colocar uma coisa boa porque meu restaurante tem um nível X. Já que não tem aquele nível X, né, um X menos, ele vai pegar qualquer um, né, qualquer adoçante, qualquer açúcar, qualquer vinagre, qualquer o que aparecer ele vai colocar, porque para ele é importante estar cumprindo a lei e estar junto com o cliente fornecendo. Já do Então, nível para encarar como temporário também, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas temos que ir assim com a esperança de que não seja por muito tempo e que aí a gente tem que se adaptar ao agora e quando tudo puder voltar. Até porque a gente não tem, é o que você falou, possibilidade de muitas marcas, não são todas as empresas que fornecem desse jeito. é que nem a embalagem nunca teve tanto aumento, a embalagem de delivery, destinada ao delivery, nunca teve tanto aumento no preço como teve nesses 3, 4 últimos meses. E quando tinha, porque a própria indústria ela se pegou numa hora que não dava para fornecer essa demanda, esse boom que teve nesses 3, 4 meses de delivery. Ninguém estava esperando, né? Ninguém estava esperando. Teve empresas que tiveram que contratar pessoas, né? Porque ela afastou 100, 150 funcionários que tinham problemas já, ou tinha alguns problemas que, ou de Covid positiva, ou que tinha uma bronquite, ou que tinha alguma coisa relacionada que poderia vir a ter a Covid, né? E contratou pessoas para dar conta dessa demanda. Então, até acho que em função disso, o preço da embalagem pode ter subido por causa disso. A Carol colocou assim que ela acredita que algumas coisas vão ficar, alguns hábitos vão ficar para sempre. E eu acho que entre eles, com certeza, assim, né? Minha opinião, o delivery, já que é uma coisa que realmente as pessoas vão se adaptar. Mesmo com as empresas voltando, nem todo mundo vai se sentir seguro para comer ali no estabelecimento e daí vão continuar pedindo do escritório, seja como for. Sim, A sim. gente uma segunda pergunta que é sobre justamente as diferenças das embalagens e nesse processo do delivery e também da entrega. Eu acho que uma coisa que também veio para ficar é o fato de que a pessoa pode entrar no restaurante, solicitar o que ela quer, pegar para viagem, então o take away, né, o to go que a gente fala, essa entrega mesmo. Pegar essa entrega não, essa retirada. Levar para viagem e comer fora, porque às vezes eu quero comer alguma coisa que não seja minha marmita, que seja ali uma coisa que eu tô com vontade, mas eu não quero correr o risco de estar exposto, né, no restaurante, com atendente e com toda essa logística. Então, eu passo lá, pego e levo embora. Então, eu acredito que esse aumento dessa embalagem para levar no café, na vitrine, vai aumentar, além da do delivery que já aumentou. Então, queria que você esclarecesse para a gente, porque às vezes eu converso e eu escuto muito dos clientes, dos consumidores, falando, eu não sei a diferença de uma embalagem para outra em termos de custo, em termos de material, qual é a função e tudo mais. Então, eu queria que você mostrasse esse mundo das embalagens aí pra gente, por favor. A embalagem em si, você tem hoje 4 caminhos a seguir, né? Falando-se em material, tá? Então, hoje você tem a embalagem de isopor, né? Que é a embalagem que a gente não gosta de falar, porque ela não é sustentável, mas ela é uma realidade hoje,
porque ela vende muito. Nunca vendi tanta embalagem de isopor nesses 4 meses como vendi agora. Então, aqueles lugares que praticamente não queriam nem que eu falasse o preço para eles da embalagem de isopor, não, que eu não trabalho com isopor, foi só isopor. Porque eles tinham que enxugar os custos para delivery. Né? Eu já toquei nesse assunto, aí eu volto a tocar. Foi uma coisa que levou a isso. Né? Aí você tem a embalagem plástica. Pera, só segura. Então, a de isopor, por que você está dizendo que a galera não queria saber da de isopor? Ela é um plástico expandido, né? Às vezes, depende da marca, ela não tem um bom fechamento. Uhum. Então, para delivery não é importante isso. É totalmente, né? A mercadoria chega lá, a tua refeição, ela chega toda misturada. Não dá. Se ela Não dá. chega a temperatura mais baixa do que ela saiu do restaurante, né? Depende da marca do isopor, ela deixa até altera o sabor do alimento. Então tem uma série de coisas aí que o isopor foi ficando de lado, mas ele é uma realidade ainda hoje. Mas eu lembro que a gente conversando, você tinha comentado comigo que os Estados Unidos, que é, né, assim, como se diria, um exemplo aí de referência, né, em Sim. tecnologia e tal, numa feira gigante, você falou para mim, não sei quantos Feira que dólares. aconteceu em 2018 já, pra você ter uma ideia, né? Uhum. Uma feira que aconteceu em Las Vegas que tinha, acho que a feira mais ou menos para ter o dimensionamento do tamanho dela era 5, 6 vezes o tamanho do Expo Center Norte. Tá. E todos os stands que tinha lá, não tinha um fabricante de isopor. Em 2018. Então, quer dizer, a realidade do isopor nos Estados Unidos já não existe já há um bom tempo. E Mas também a sustentabilidade. sim, isso aí é um problema, não é um problema, é cultural. Tá? Eles resolveram que esse material não é mais um material que vale a pena ser fabricado porque ele não é sustentável. Né? Então, se eu pudesse escolher que não fosse pelo custo, não é ideal, porque às vezes contamina o alimento em termos de sabor, não segura a temperatura muito bem, não divide muito bem, não. As marcas muito boa, que fecha muito bem, né? Tem marca boa que não acontece nada disso que eu falei, entendeu? Tá. Mas o em si, o isopor, a palavra já não é bem-vinda. Depende do nível. O que vai mandar na embalagem? É o empreendedor, o empresário e o cliente. Com que tipo de embalagem ele quer atingir o consumidor? Se for num nicho tal, não pode usar tal embalagem. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter um custo para ele baixo. Então, ele fica meio... Né, que você falou que fez uma live ontem e foi explicar, e o pessoal a gente fica entre a cruz e a espada mesmo, né? Porque é o custo do empresário, mas ele quer ter uma coisa legal recebendo uma alimentação boa na casa dele, o cliente, né? Fora que vamos falar da parte de personalização. Não dá para personalizar, não dá para você fazer com cores chamativas, né? O isopor. O isopor é branco, no máximo, alguma empresa ou outra, na tampa, vai colocar o nome do teu restaurante, do teu fast food, no máximo. Aí você tem o papel acartonado, que é o que está vindo com força agora, que é o celulose, né? Que você pode ter fechamento dele hermético, fechadinho, né? 100% sustentável, reciclável, com um apelo visual muito legal, mas também ele demanda de uma seladora para você fechar daquele jeito. Então você tem um custo à parte. Essa seladora hoje ela vai de 3 a 4 mil reais. Então é aquele negócio de colocar na ponta da caneta e ver se aquilo vai investir. É importante para você investir aquilo para o público que você quer atingir. Que às vezes não é o público que você vai trazer um negócio muito demorado esse retorno, né? E cada molde para tampa, ela custa de 350 a 500 reais. Então Esse tem tem para cada tamanho um molde. cada tamanho. Eu quero uma embalagem de 500 gramas, uma de 750 gramas e de 1000 ml. Porque eu vou colocar a formatação no meu cardápio, e de 500 eu vou colocar isso, 750 eu vou colocar isso. Então são tampas diferentes, tamanhos diferentes, moldes diferentes, custos diferentes, e isso onera. Tem empresas que fazem como tem empresa que faz comodato desse fechamento, mas você fica atrelada para trabalhar com ela. Tá, essa de celulose, vantagem é que ela é sustentável, então a galera já aprova isso, quem tá de olho, né? É Isso aprova.
Anti-vazamento. E Tá? ela tem ela mantém quentinha? Tem. Então, essa quentinha que você fala é aquela que vai fechar ela hermeticamente para segurar praticamente a mesma temperatura que saiu do restaurante no cliente. Então, isso Perfeito. é muito boa. E ela ainda tem a vantagem desse aspecto visual, porque eu não sei se a galera tá conseguindo pensar qual é a que a gente está falando, mas é aquela que aquela tampa de cima imita daquela tampa de papel da marmita que vinha antigamente do quilo, né? Aquela de alumínio que tinha tampa de papel. Ela é igual, a mesma tampa, só que a base dela é feita pelo mesmo papel. Vamos dar um exemplo assim vou dar um Fala. exemplo bem simples. Se você comprar uma lasanha no mercado, da Seara, da Sadia, vamos falar marca agora, vai fazer propaganda. Eles não estão pagando a Caju, né? Você tira ela daquela caixa bonita lá, ela não vem um negócio para você colocar no micro-ondas, aquela caixa com a tampa, a gente está falando daquele tipo de embalagem. Tá. Aquele tipo. Ela pode ser personalizada. Então, eu posso colocar em cima, embaixo, dos lados, eu posso colocar Isso. meu logo. Você vai abrir uma quininha dela, da tampa, e coloca no micro-ondas para esquentar. Por que você tem que abrir um pouquinho? Porque ela tem que ter a troca de temperatura ali, senão ela estoura a tampa. Então você só abre um pouquinho e põe para esquentar. Mesmo que você compre, não deu tempo, por alguma coisa eu estava fazendo alguma outra fazer aqui em casa ou no trabalho, eu vou esquentar mais tarde. Não tem problema. Ela pode esquentar, ela pode ir no freezer. Então ela é multifuncional. E ela tem essa parte que eu tava dizendo da estética, né? Que eu posso personalizar em cima, embaixo, qualquer lugar. Posso colocar o QR Code do meu restaurante para o cara Pode. lá. Posso colocar o endereço de outras unidades, se eu tenho outras unidades. Posso colocar a divulgação de alguma coisa do meu cardápio. Você pode viajar na ação dela. E Né? aí, bom, então ela é excelente. Aí eu tô aqui dizendo, nossa, é a melhor do mundo, mas nós temos dois Mas problemas. O primeiro problema é que o custo dela é alto, certo? não. E o segundo, bom, são três problemas. O segundo problema é que eu preciso dessa máquina para vedar e pagar pelos moldes, e aí eu posso pegar isso por comodar uma empresa, ou eu tenho que comprar essa máquina que custa 3, 4 mil reais. Isso. Vai num terceiro e compra essa máquina, né? Vai pagando ela aos poucos. E o Né? terceiro problema da celulose é que quantas empresas no Brasil fabricam ela? Ainda tem poucas empresas que estão fabricando. Então, eu acho que está até atrelado ao custo. Na hora que tiver mais empresas fazendo esse tipo de embalagem, elaborando isso, eu acho que esse custo vai diluir um pouco. Eu vou falar também o seguinte, por exemplo, se você tem 3 restaurantes, né, e os 3 restaurantes são o mesmo nome, né? O João Restaurante e Bar, né? Então eu consigo fazer para os 3 restaurantes mais barato. Porque o mínimo que a fábrica vai pedir, então o meu eu não posso, eu vou fazer uma média de 5 mil, 5 mil eu diluo em 3 restaurantes fácil, né? E eu personalizo e divido por 3. Para uma pessoa que está montando, que nem tem muita gente que assiste você, que está montando o restaurante, eu vou montar uma de celulose agora. Não sei se é um caminho a seguir, entendeu? Porque além Porque do custo que você está tendo estabelecimento, você vai ter que se preocupar com a embalagem. A embalagem é a cara do restaurante quando chega na casa de alguém, né? Mas aí você tem que pesar, né? Quanto vale apostar tanto assim na embalagem, né? eu a dificuldade que embalagens no geral tem, né, toda essa parte da distribuição, é essa que você falou dessa quantidade mínima. Mesmo que você estiver falando assim do jogo americano, às vezes o mínimo que você consegue fazer de um jogo americano é 1 milheiro. Então, Sim. assim, se eu quiser colocar, sei lá, o meu cardápio e daqui 2 semanas eu pretendo mudar esse cardápio, eu já não posso colocar, porque eu vou ter 1 milheiro daquele negócio. Muito alto o custo. Porque para produzir demanda muita coisa. Tem que ter aquele mínimo de mão de obra para ligar um maquinário. Eu já fui nas fábricas, eu vi como é que é. Nossa, é complicado mesmo. Quando eu falava, eu queria crucificar as pessoas, os donos, eu falava, não, mas tem tanto custo. É como a gente fala do restaurante, que tem tanto custo. A fábrica dessas embalagens, esses milheiros, que você fala das gráficas, as etiquetas, os lacres de segurança, tem uma série de nuances de custo ali que vai sobrepondo uma da outra e vai ficando caro mesmo.
Então, para a gente que quer divulgar e tarará, a gente tem que pensar que eu vou ter que comprar uma quantidade grande e por isso eu tenho que escolher muito bem a informação que eu quero passar para o cliente, para que ela não fique uma informação atrasada, né? E aí depois eu desperdice todo aquele investimento que eu tive. E tem a gente não falou da plástica, a gente não pode deixar de falar da embalagem plástica, que a gente tem a embalagem plástica PP, que é polipropileno, que ela também tem uma função. Ela vai ao freezer, ela vai ao micro-ondas e ela tem bases que são pretas e tem bases que são transparentes. A tampa sempre transparente. Você pode colocar uma etiqueta muito legal. Você pode desenvolver uma etiqueta, que nem eu tenho fornecedores de etiqueta, que colocam a logomarca do restaurante. Você põe a tabela nutricional do que você está entregando para o cliente, os ingredientes, porque é uma forma de você fazer uma coisa tão bonita quanto, mas com um custo um pouco mais baixo. Ela não é muito sustentável. 100% reciclável também. Algumas. A embalagem PP, né, por exemplo, o canudo, ele é uma embalagem biodegradável. Agora, em 2021, vai ser proibido aquelas garrafinhas de suco. Sabe aquelas garrafinhas leitosas, meio esbranquiçadas? Então, elas não vão poder. Então, vai entrar o quê? A garrafa PET, que é aquela totalmente transparente. Tá. Que ela se decompõe mais fácil e tudo. É a mesma linha das embalagens que a gente está falando para levar a refeição. São duas divisórias, 3 divisórias. E desse PP que você está falando, do polipropileno, ele é, então, assim, o custo dele fica ok? Ou ele ainda é um custo muito alto para esse investimento dos restaurantes que... O caminho a seguir para quem está começando, para quem tem 2 restaurantes, para quem tem uma rede e quer fazer uma coisa mais elaborada e quer atingir um público diferente, já pode enveredar pelo papel, pelo acartonado, a celulose, né? Porque aí é um tipo de gasto que a pessoa está afim de fazer, porque é um tipo de gasto que ela quer fazer investimento, não é gasto, né? Que a pessoa quer fazer de um certo público. Então ela quer se diferenciar no mercado. Porque se você as mesmas coisas que os outros fazem no comecinho, você vai para o alumínio ou isopor. Aquelas no alumínio que você fecha no boteco, que fecha na... Aí você vem para o plástico e a próxima é o papel acartonado. E eu acho que a gente também não tá falando da possibilidade, não é usar tanto assim, mas dependendo do que a gente for servir, a gente também pode usar o saco a vácuo, né? Sim. Se o restaurante tiver essa possibilidade, às vezes é um restaurante barra fábrica, né? Que também produz Uma aí cozinha industrial. Uma cozinha industrial, né? E aí eu consigo usar a máquina a vácuo, uma seladora, aquele papel é diferente, né? Qual que é o plástico? Por que ele é diferente? Ele é resistente ao calor? O plástico do vácuo, ele tem 2 barreiras laterais e uma no fundo, que chama solda, né? Então tem a solda lateral e a solda no fundo. E geralmente, se você vai congelar, ele tem uma micragem, que é a espessura dele é sempre 0,016. É a parte técnica chata, mas é assim, ela não sofre alteração com fatores externos, a não ser a parte que está lá dentro. Você vai colocar alguma coisa, por exemplo, alho, às vezes a pessoa fala, está estragado aquele alho. Não é, ele libera gases com o tempo. Se ele ficar muito tempo no autosserviço, ela estufa. Não é a embalagem que está com problema. É uma coisa que acontece normalmente, natural, daquele alimento, característico daquele alimento, né? Mas a embalagem a vácuo, você lembrou bem, é uma opção, uma opção. Dependendo do que eu estiver servindo, ele super chega, assim, ó, não, ele não vai ser legal em alguma coisa com uma temperatura alta, mas se ele for gelado, congelado ou temperatura ambiente, Tranquilo. né? É a melhor opção. É transparente, vem numa boa apresentação. E ele tem 2 opções. Você pode etiquetar ele também, com todas as nuances de informações que você quiser nele, ou diretamente nele. Tem Ele já pode vir pronto da fábrica com aquela embalagem já personalizada. Tem investimento? Tem. É caro? É. É 30 mil. Pra você ter uma ideia, são 30 milheiros. A partir de 30 milheiros você pode... para pensar, né? Para colocar... Pra você direto Sim. no saco a vácuo, sem precisar de fazer uma etiqueta. Eu não quero mais etiqueta. Eu quero colocar a impressão direto no saco a vácuo.
Tá, então eu quero trazer a informação nutricional, às vezes, né, tal, vale a pena do que comprar uma etiqueta, acoplar e tudo mais. Sim, Bom, e aí você passou assim, para o delivery, a gente tem todas as opções de embalagem pro alimento. E daí, que mais que eu preciso no delivery? Eu preciso ter a sacolinha, né, sim, essa sacolinha tem diferentes opções, o que tem. tem. O que o pessoal está pegando muito hoje é a Kraft. Eu não sei porquê, mas a Kraft está caindo no gosto popular de todo mundo, né? Habilidade, É, Carlos. também. Não, também, mas assim, a branca, tem várias brancas sustentáveis. Mas o pessoal está indo para marrom, para Kraft, por algum motivo. Porque a branca tem a mesma coisa. Sacola branca sustentável, sacola Kraft sustentável. Talvez seja a informação que o consumidor já entende que aquela é sustentável, sabe? E A aí, sacola e tem o saco. Tem gente que prefere dobrar o saco e grampear com alguma notinha que vai ali e sai. Tem gente que prefere o saco. Mas para hamburgueria, eu acho, né? Quando é tá lanche. barato. Tem uma diferença pouca ali. É mais a questão, pouca, é mais a questão de gosto mesmo, vai. Porque a sacola você pode grampear ela e a pessoa puxar, tem umas coisas assim, né? Tem o potinho de molho que vai dentro, se você vai colocar uma salada, uma embalagem para sobremesa, né? Tem, tem os copos, né? Que a gente não falou de copo, que copo também é uma coisa que, se você não tiver um copo bom, não chega lá legal. Então a gente tem os suportes hoje que você coloca o copo, que nem o Cinemark tem. Aqueles suportes que você vai levar até a sala, né? Isso é importante. Você vai levar, às vezes, refeição para duas pessoas, tem dois copos, ele cabe na sacola. Então ele não sofre essa alteração durante o trajeto, de virar ou de derramar, que é a pior coisa que pode acontecer, né? E Chegar aí, lá, a gente canudo, biodegradável, como você falou, os talheres já embalados pode vir com o guardanapo ou não, o guardanapo pode vir à parte, e o lacre de segurança da lá própria é embalagem. lei, é lei. Você tem que ter o lacre de segurança na sacola e na embalagem da refeição. Tem gente que põe só na sacola e não põe na embalagem. É importante você colocar na sacola e na embalagem, para que não fique aquela dúvida de que foi mexido, que foi violado. Então você coloca, se você vai servir três embalagens na sacola, você põe o lacre de segurança nas três embalagens e o quarto fechando a sacola. Ou o saco, vai, que a pessoa às vezes faz a opção pelo saco, né? E o lacre de segurança é personalizável. Você põe o QR Code ali, que pode abrir um cardápio, pode abrir uma página no Instagram, que não é tão caro. Esse não é tão caro. Alguma coisa não é tão cara. É, e fonte, né? Vem bastante. O Antônio perguntou aqui, né? Ele comentou assim: quem faz churrasco, quem é dessa parte de catering aí e serve na casa das pessoas, em condomínios e tudo mais, também vai sofrer por conta de tudo muito custoso, né? Pela segurança alimentar. E aí, como resolver isso? É isso que a gente está falando. A ideia é justamente trazer as várias opções e mostrar o que às vezes é mais barato, o que é mais caro, quais são as possibilidades para a pessoa conseguir entregar o que ela tem para entregar com a segurança que vai ser exigida não só pela vigilância, mas também pelo consumidor, que agora mais do que nunca a gente considera que vai ser cobrado. Mas, assim, algumas coisas eu vejo muito que isso é basicamente para quem você vai. Você precisa garantir que essa entrega vai acontecer individual. Então, se eu estou trabalhando no catering e preciso transportar as coisas, não necessariamente eu preciso estar transportando com essas embalagens individuais, né? Para garantir a segurança. É muito mais que a gente está colocando aqui é essa entrega para o cliente. E eu achei muito importante essa fala que você teve sobre o que você estiver entregando para o cliente é a sua cara, é a cara do seu restaurante na casa dele, né? Então eu acho que a embalagem, assim, eu achei importante a gente até trazer esse assunto, porque a embalagem e todas essas outras pequenas coisinhas que somam aí nessa entrega, elas são justamente o que vai garantir que a experiência do seu cliente seja a que você quer proporcionar no seu estabelecimento. Então, quando você fala assim, depende muito do conceito, depende muito da exigência do meu cliente, é basicamente isso. Se eu tenho um cliente que ele é exigente a ponto de
cobrar que o meu garçom use um uniforme mais elegante, né? Ele precisa falar outra língua, um exemplo, né? Eu preciso ter um ar-condicionado no talo e aquele atendimento muito individualizado. Vamos supor, são características de um tipo de atendimento mais luxuoso e requintado. Se eu entrego isso no meu restaurante, não tem cabimento que no meu delivery eu coloque uma embalagem que vai chegar a comida toda revirada, não vai chegar na temperatura que eu gostaria. Eu não tô, assim, nem agradando aos olhos de quem recebe, né? Eu fiz algumas compras nessa quarentena de delivery de restaurantes e eu passei, assim, boas experiências e nem tão boas. E você percebe exatamente isso. Quando chega na sua casa e você consegue remontar o que no restaurante você receberia, quando chega aquilo bem personalizado, com a carinha do restaurante, você realmente sente que você recebeu todo esse carinho e essa experiência. Então, é muito isso. Se você só entrega um executivo simples, né? Você tem aquele PFão lá, o cara não vai exigir de você que na sua embalagem tenha um monte de coisinhas, que vem um guardanapo, que vem um saquinho com álcool em gel, que agora tá vindo, né, os saquinhos com álcool em gel, que vem um não vai exigir. Mas se o seu público ele é um público mais exigente, vamos supor, nessa parte sustentável, se ele é no seu estabelecimento, você já tem essa proposta, quando você trouxer para o delivery, você vai ter que arcar com os custos de algo um pouco mais caro, porque você tem que se manter no conceito de proposta que você tem e atender a expectativa do seu cliente. Então, basicamente, essa conta, né? Então, tem uma live que você fez com a Sheila, que foi a Sheila que falou que escrevia na embalagem. Então, eu acho assim, qualquer coisa que você vai fazer para o delivery, que sempre pelo excesso, nunca pela falta. Se você puder colocar uma mensagem no lacre de segurança, que ninguém coloca, geralmente é um lacrezinho vermelhinho com um motoboyzinho desenhado, é para ter, porque é para cumprir a lei. Mas tem aquela pessoa que tem um esmero, né, tem um asseio melhor, e fala assim, não, eu vou escrever alguma coisa no lacre de segurança, eu vou colocar um QR Code, eu vou escrever, que nem a Sheila falou, que tem uma boa experiência com esse lanche, que ajuda a melhorar o seu dia, não sei o que lá. Tudo isso parece que não, mas a pessoa vai notar. Pode ser a pessoa mais insensível, mas ela vai notar que teve um asseio, teve um preparo e foi meio que destinado aquele recado para você ali. É que nem você falou, você vai buscar uma refeição durante o almoço e quer levar, e na hora que você pede no mesmo restaurante, a embalagem é outra, a experiência de você receber veio tudo zoado na sacola, não é legal. Você tem que ter uma continuidade na embalagem que está lá durante o dia e na embalagem da noite. Porque a preocupação hoje é essa, viu? Eles têm uma embalagem mais meia boca para você levar o do takeaway e refina mais uma embalagem de delivery, porque ele quer mostrar uma coisa mais, né, bem elaborada. Mas se você parar para pensar, na minha opinião, assim, o gestor, né, tem que fazer é analisar essa experiência individualmente por serviço. Porque o que acontece? Às vezes, esse cara que está comprando à noite para comer em casa, ele não vai precisar de um guardanapo, por exemplo, ou de um talher. Agora, esse cara que vai comer no almoço, que vai comer ali no escritório, ele provavelmente vai precisar desse talher, ele vai precisar do guardanapo. Então, assim, você acaba gastando mais ou menos a mesma coisa, porque aqui você vai gastar uma embalagem, você vai gastar mais embalagens para a experiência ser melhor, sei lá, mas você vai economizar em algumas coisas. Na do almoço, você vai ter que investir, porque tem o talher, tem o sachê que, por exemplo, um azeite que na sua casa você tem e se você for consumir ali no seu escritório, você não vai ter, então o ideal é que venha. Eu acho bem importante pensar nisso, até para a gente elaborar o preço disso tudo, sabe? Outro dia eu pedi num lugar que era massa e risoto. E aí eles cobravam o sachêzinho de queijo ralado. Então, assim, poxa, eu vou comer massa ou risoto, todo mundo, sem exceção, assim, vai querer o queijo ralado, né? Sim. Você falou, tem que pecar pelo excesso. Então, é melhor, às vezes, eu cobrar R$ 1 a mais no meu prato e entregar esse queijo ralado sem cobrar, do que eu colocar lá, tipo, se você quer queijo ralado, R$ 1 a mais.
né? Então, Primeiro tá prática, cobrando, porque às vezes o cara não lembra de pedir. sim. É cultural, porque ó, não poderia fazer parte do preço o queijo ralado, porque o fato de você falar que custa a parte X, isso já quebra um pouco aquele encanto de estar pedindo. Na próxima você já vai falar, ah, eu não vou pedir lá, vou pedir no outro, porque o outro nem me cobra o queijo ralado. É uma coisinha pequenininha, mas assim, faz diferença. Faz uma diferença. Eu acho que, na verdade, para tomar essa decisão, o principal é isso: é a gente imaginar como se a gente fosse o cliente, qual a experiência para não faltar nada e tentar trazer isso para o preço também, né? Mas para não cair a experiência que você vai É proporcionar. igual pizzaria, por exemplo. Pizzaria agora é obrigada a ter o lacre, aquele envelope que envolve a embalagem da pizza, é obrigado agora. Mas todo mundo tirou por quê? Porque é um custo a mais. Então, Mas tem. tem que ter. Você não pode chegar a caixa da pizza na sua mão, você pode até recusar e não receber. Aqui a Elaine perguntou, né? Para os restaurantes que não tinham delivery, qual está sendo o maior desafio? Como definir o tamanho da refeição? Né? A gente comentou, a gente teve uma Então, live de cara da Sheila, porque a live da Sheila fala muito sobre os desafios para o delivery e como a sim. gente fazer um bom delivery, né? Ela tem muitas dicas lá, mas obviamente que os custos, como a gente está falando, e essa boa entrega de experiência são desafios, porque para você entregar uma melhor experiência, você vai gastar um pouco mais e aí fica difícil. E a Carol tá perguntando uma coisa, Carlos, que eu vou te perguntar, eu não sei se você pode. Se você consegue responder isso, porque eu não sei se você trabalha com isso, na verdade. Mas ela tá perguntando das embalagens ecológicas. Então, como é que tá a procura e a venda dessas embalagens de mandioca, por exemplo, de. Ela até pôs do próprio bambu, né? Do Sim. coco. Então, como é que você vê? Então, As pessoas pedem bastante. o canudo já existe. Tá? O canudo feito de mandioca, ele já existe. Uma empresa brasileira já Não, talher também tem, as cestinhas também já tem tem. bandejas de isopor também. A bandeja que era de isopor, tem algumas já feitas de cana-de-açúcar, né? Mas, assim, ainda não é uma realidade que você encontra fácil, né? Essas empresas estão buscando parceiros, que são distribuidores, que nem as empresas que a gente representa, para poder comercializar isso. Mas é aquele negócio ainda. É que nem eu vou falar do restaurante, vou falar do supermercado agora. Às vezes eles querem trocar toda aquela bancada de bandeja de isopor por esse tipo de material, né? Ou que seja de cana-de-açúcar, ou que seja de mandioca, mas o preço é muito caro ainda. Então, às vezes você vai colocar, vou dar um exemplo, tá? 2 pepinos numa bandeja, aquele filme PVC, aquele resinite que você embala, a etiqueta e a bandeja é mais caro que o produto que está lá. Tá. Então, tá um entrave ainda. Tá nesse entrave. Esse entrave de baratear um pouco. A ideia é ótima. Ela vem de encontro com o que todo mundo está pedindo. Sustentabilidade. Né? Mas ainda está com um custo muito alto. Tá. E é o que você falou, né? Quanto mais aumentar a procura, mais a gente vai ter empresas fazendo e aí esse custo baixa, mas não é a realidade ainda, né? Não é, não é. O Vanderlei falou, né? No caso de talheres, talvez perguntar se deseja receber ou não um talher é uma possibilidade até para a gente não desperdiçar, né? Eu acho genial fazer essa. Forma, algumas que você vai lá nos restaurantes, tem você como escolher um xizinho, precisa de talher, precisa, você põe sim, põe não, né? Perfeito, perfeito, porque daí economiza para o meio ambiente, economiza para todo mundo, né? Não desperdiça. A gente tem, assim, sobre falar brevemente que a gente falta, sei lá, 5 minutinhos para a gente encerrar. A gente tinha falado qual seria um diferencial, acho que a gente já comentou o que a gente tem de expectativa do nosso cliente e alinhar com o conceito do negócio e aí colocar essa melhor experiência como diferencial. E o To Go, que a gente falou essas entregas, o que você pensa da vitrine? O que tem de coisas da vitrine que a gente pode fazer com que seja mais higiênico, tirar um pouco daquelas tortas inteiras, fatias inteiras, né? As coisas para viagem. Tem alguma coisa que fica mais bem apresentado, menos bem apresentado? Quais são as possibilidades?
Acho que aqueles bolos que você vê em padaria, em confeitaria inteiros, acho que ele vai ser meio difícil de ele sair, né? Logo de cara, assim, né? Eu acho que tudo vai ser vendido por fatia. Eu acho que a fatia ainda vai levar uma vantagem, né? E quanto mais transparência você tiver na embalagem, melhor. Para a pessoa visualizar aquilo lá e pegar um pouco de segurança para poder ter a vontade de levar aquilo lá. Porque o fato, eu acho que o delivery ainda vai mandar muito ainda. Eu acho que o delivery, a gente tem a mesma opinião, né? Que o delivery veio e ficou e vai se reforçar depois que tiver essa retomada. Mais ainda, porque com esses 40% de ocupação no restaurante, agora que o pessoal vai querer entregar mais coisa mesmo. Durante o dia, tem muita gente que tem a predisposição psicológica de não ir a um restaurante, de sair de casa, ou ir no restaurante, ou sair do trabalho e ir no restaurante. Então, eu acho assim, o takeaway, que a gente fala que é o to-go, ele acho que vai ficar um pouco atrás ainda. Eu acho que a experiência do restaurante, de você sentar, a pessoa vai ter que tentar fazer isso e o delivery ainda vai ganhar, eu acho. O takeaway que você fala que é de levar, olhar aquela vitrine, eu não sei se vai ser que nem antes, que você olhava aquela vitrine imensa. É que nem você olhar um buffet. Quem tem coragem de chegar no self-service? Eu estava falando eu comentei com você, né? Do Hotel Bourbon. Como é que ele vai fazer? O café da manhã deles era lindo, era maravilhoso, né? A vontade ali, ele vai ter que tirar tudo aquilo lá. Então, a atendente chega para o hóspede e pergunta que tipo de itens que ele vai querer na mesa para tomar o café da manhã. Mas é que eu penso assim, né? Tem alguns restaurantes que, às vezes, ou padaria, né, tal, que a vitrine é parte grande do lucro deles, né? Então, assim, nesse caso, eu acho que para isso não ficar para trás e não dar essa sensação do buffet, eu acho que vale a pena pensar numa boa embalagem para as coisas que se serve, tornar isso individual, para Sim. você que alguém olhe para isso, porque senão é isso que vai acontecer. Eu vou olhar as fatias lá soltas, né, assim, em contato direto com o ar, só o vidro protegendo, talvez isso cause uma preocupação e eu me negue a consumir. Mas se eu ver tudo já embaladinho, prontinho para levar, como ficavam antes, né? Aquelas geladeiras expositoras que a pessoa vai lá, ela mesma pega. Eu acho que essa embalagem e essa forma de vender vai ser, nesse momento, a solução para as vitrines, né? A Então, pessoa demora muito, pega o produto, vai embora, né? e o que eu penso é assim, Juliana, mas aí eu vou ter que investir para colocar essa minha vitrine, tarará. Como a gente tem como se chama? O delivery, como uma coisa que a gente está imaginando aí, uma tendência que veio pelo menos em paralelo ao seu atendimento do salão. Então, assim, se no salão eu tenho doce, se no salão eu tenho salada de fruta, tenho comida, tenho. Comida não, como se chama? Suco, tenho ali café e tudo mais, por que eu não posso ter tudo isso no delivery também? Entendeu? Sim. Então, eu estou investindo, porque eu tenho um pudim, uma fatia individual de pudim na minha vitrine. E aí eu estou investindo para colocar ela numa fatia, né, bonita, uma embalagem que a pessoa leve. Eu vou lá, coloco também como opção do meu cardápio pudim. E Sim. aí ela consegue ser transportada e eu aumento, que a gente estava muito falando assim, como você aumentar. A gente perguntou até para Sheila isso. O ticket, né, no delivery. É isso, oferecendo mais opções. Então, se a praça hoje do delivery, a praça de alimentação, está lotada de concorrência, o que os concorrentes não têm? Né? Às vezes o concorrente não tem um suco, né, fresquinho aquele que você tira o extrato na centrífuga lá, um suco fresco, numa embalagem que chega geladinho para a pessoa. E hoje, se ela quer comer em casa, talvez ela não se empate tanto na bebida e ela não compre. Mas se ela vai consumir na hora do almoço, né, ela talvez pense, poxa, aquele suco que eu tomaria no restaurante, eu quero aqui agora. E aí eu preciso dessa embalagem. Elas se complementam, né? Você fala, né? Elas se complementam e aumentam o ticket médio, tanto da experiência de você ir até o restaurante, como da experiência do delivery, né? Exatamente. Eu acho que quanto maior a transparência na embalagem, para você olhar e ver aquilo, vai ser melhor agora, né? Tá. Identificação do produto, né? Já com o preço e tudo,
que padaria não fazia isso, né? Se tiver o preço da fatia, já tudo muito mais fácil, porque a pessoa pega e já põe numa cestinha e leva. A padaria hoje, ela vai ter que fazer hoje uma readequação no modo que ela fazia. Porque antes a pessoa, deixa eu ver esse doce, não sei o que ela... E trazia aquela fatia para cima sem cobertura de embalagem, sem nada, né? A gente fala que é aqueles... como é que porta-doce, porta mini porção, que a gente fala, né?